Nós vamos bater um papo aqui de uns 40 minutos, 45, não mais do que isso. Vocês fiquem à vontade para me interromper, para me perguntar, para ponderar alguma coisa. E de uma forma muito rápida, só para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Moraes da Ultracar, é uma empresa de desenvolvimento de software de gestão para oficinas, que agora em junho faz 25 anos. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 2.300 oficinas que usam esse produto. E de 12 anos para cá eu comecei a estudar muitas oficinas. E comecei a tentar entender por que eu tinha oficina que literalmente fechava, quebrava, e por que eu encontrava oficina que estava bem, estava equilibrado, o dono da oficina estava ganhando dinheiro. E aí eu comecei a estudar essas oficinas, comecei a escrever, comecei a viajar ao Brasil e dar palestras. Só o ano passado eu fiz 23 palestras pelo Brasil inteiro com esse tema aqui. E aí em cima desse tema a gente vai falando sobre outras coisas, né? Todos focados em gestão de oficinas. Gestão de pessoas, gestão fiscal para oficina, gestão financeira e vai por aí afora. Então, hoje, a gente vai rapidamente falar sobre esse tema aqui. Oficina dá dinheiro, basta administrar. Como a gente está num espaço aberto, eu fiz questão de tirar vídeos, tirar algumas coisas da apresentação para a gente poder encurtar o tempo dela. No final, eu vou deixar meu celular, meu e-mail e tal, e aí aqueles que quiserem manter contato comigo, basta mandar um e-mail. Falou, Fábio, eu estive lá na Automec, a minha oficina acontece isso, isso e isso. O que você pode fazer para me ajudar? Eu estou à disposição para ajudar dentro daquilo que eu puder. Eu queria começar esse bate-papo nosso mostrando uma foto que é mais ou menos como eu acho que eu identifico as oficinas e principalmente os proprietários de oficinas nos dias de hoje. Sejam elas oficinas mecânicas, centros automotivos e vai por aí afora. Então aqui a gente tem o mecânico, o lanterneiro, recepcionista, montador, etc, etc. E aqui nós temos o Zé. Quem, na opinião de vocês, é o Zé? Hã? Quem é? O dono. O dono. E sabe por que isso aqui acontece? Isso aqui acontece pelo seguinte, porque nas oficinas, primeiro que oficina é um dos ramos de atividade que tem um volume muito grande de variáveis. Então a gente tem muitas variáveis. E aí, o dono de oficina não consegue formar equipe de trabalho. E todas as vezes que numa oficina você tem funcionários, em que você que está aqui agora, você tem funcionários e não tem equipe, é isso que acontece. O dono da oficina, ele carrega a oficina inteira, ele puxa a oficina inteira. E aí o que acontece? No final do dia, ele está cansado, sobrecarregado, ele chega no final do dia com a sensação de que ele trabalhou muito e não conseguiu o resultado que ele esperava. Então, opa, só um segundinho. Não, foi nada. Então, esse é uma visão real daquilo que acontece hoje. O que a gente pede e espera de cada um de vocês. Primeiro passo para a gente ganhar dinheiro numa oficina é a gente deixar de ter funcionários e ter equipe, para que isso daqui não aconteça. Onde todos possam estar cavando buraco, todos possam estar fazendo tudo junto. Ok? Bom, e aí, dentro dessa linha de raciocínio, eu quero mostrar para vocês um gráfico. Eu escolhi, dessas 2.300 oficinas que hoje são usuários do sistema Ultracar, eu escolhi 100 oficinas e pedi para o pessoal fazer umas ligações para essas 100 oficinas com 3 perguntas. E aí eu recebi essas respostas e fiz uma tabulação. E aí dentro dessa tabulação, olha que interessante. Quanto mais o dono da oficina fica velho, menos paciência ele tem. Absoluta, não é? Então, quanto mais a gente vai ficando velho, menos paciência a gente tem. E uma outra tabulação que a gente fez, que foi bastante interessante, é que quanto menos paciência eu tenho, mais cansado o dono da oficina vai ficando. Então, a gente chega numa situação em que
a grande maioria dos donos de oficina chegam no final do dia, no final do mês, cansados, com o fluxo financeiro estourado, e não tem paciência com a esposa, com os filhos, com os funcionários, até porque não tem equipe, e não tem paciência com ele mesmo. E sabe qual que é o grande problema quando a gente não tem paciência, a gente está muito cansado para gerenciar uma oficina? É que quando eu estou muito cansado e quando eu não tenho paciência, eu não consigo fazer isso daqui, ó. Eu não consigo dar um passo para trás. E esse gesto simbólico, ele é muito importante, porque quando eu estou aqui e dou um passo para trás, eu consigo ver onde eu estava. Vendo onde eu estava, eu consigo ver meus acertos, mas também consigo ver meus erros. O problema é que a gente está tão cansado no nosso dia a dia, nas rotinas nossas do dia a dia, com todas as variáveis que existem numa oficina, que a gente não consegue fazer isso. E aí eu não consigo ver onde eu estava, não consigo ver meus erros e não consigo ver meus acertos. Por que é importante eu ver meus acertos? Para continuar. Oi, aqui ó, tem uma aqui e uma ali. Eu não consigo, eu não conseguindo ver meus acertos, eu não posso continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo certo. E não vendo meus erros, eu não consigo corrigir. Então vira um círculo vicioso, que é o que acontece na grande maioria das oficinas hoje. E por isso, o dono de oficina não consegue fazer a oficina dele dar dinheiro. Bom, rapidamente aqui, a falta de paciência e muito cansaço, eu não consigo dar o passo para trás, não consigo ver onde eu estava. Se eu pudesse virar para vocês, e aí quem trabalha com oficina, ou quem é dono de oficina, eu gostaria que fosse pensando onde você trabalha, ou na sua oficina, à medida que for aparecendo algumas coisas aqui. Eu fiz um raio-x das oficinas do Brasil. É óbvio que eu estou generalizando, e aí a gente vai ter oficinas que não se encaixam nisso. Mas pensa se a sua oficina hoje se encaixa em pelo menos um ou dois itens desses que eu vou mostrar. As oficinas hoje, no geral, estão usando cheque especial, elas têm dificuldade para pagar fornecedores, têm impostos atrasados, algumas têm impostos parcelados, algumas estão cheias, outras estão vazias, e é interessante, né? Umas estão muito cheias, outras estão muito vazias. O cliente hoje está muito mais exigente, então ele cobra tudo. As oficinas não têm equipe, só tem funcionários. O mecânico, que é o seu funcionário, acha que ele está ganhando pouco. O funileiro e o pintor, no caso de funilaria e pintura, acham o mesmo. Esses mesmos funcionários acham que o dono está ganhando muito dinheiro. Via de regra, os funcionários sempre acham que o dono ganha muito dinheiro. Mas esses mesmos funcionários não sabem da dificuldade que tem hoje para o dono da oficina pagar os salários em dia. É muito difícil você pagar salário em dia, não importa se você tem 2 ou 20 funcionários. É muito difícil. Dentro desse raio-x, a maioria das oficinas não tem procedimentos, não tem normas. Essas oficinas não fazem reuniões semanais. Você faz reunião semanal na sua oficina, reunião de 4 minutos. Reunião não é palestra. Palestra é 40 minutos. Você não pode fazer uma reunião de 20 minutos. Reunião é 4 minutos, 3 minutinhos. É ir direto no ponto que você quer abordar e conversar sobre isso. Mas tem que ter regularidade, tem que ser todas as semanas. Essas mesmas oficinas não fazem reuniões pontuais, não fazem fechamento mensal, não acompanham o faturamento, nem o recebimento e o pagamento, nem o custo fixo e o custo variável. Acham que tem o controle, mas não tem. Tem oficina, dono de oficina, que não sabe encontrar o custo da empresa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, então não vou estender muito agora não, por causa do nosso tempo, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas tem oficina que não conhece e não sabe o que é faturamento. Tem dono de oficina que está muito envolvido no pátio, que é importante para dar o giro, mas ele não sabe quanto a empresa está vendendo, se o que tem que vender é o suficiente para pagar as contas do dia ou não. Então, se a sua oficina, se você se encaixa em algum desses pontos aqui, o que fazer para a gente trabalhar esse perfil daquilo ali? Então, a primeira coisa é mudança cultural.
Mudança cultural é a mais difícil que existe. Mudança cultural é quando é a mudança de hábito. Eu faço uma coisa de um jeito e vou ter que fazer de outro jeito. Eu vou começar a fazer de outro jeito. O que é a mudança cultural para a oficina? É o dono da oficina entender que ele precisa mudar a forma dele cuidar da oficina. Se nos últimos anos ele cuidou de um determinado jeito, a partir de hoje ele vai ter que cuidar de uma forma diferente. Ele vai ter que administrar de uma forma diferente. O que é a mudança cultural simples? Um exemplo simples. O dono da oficina, todos os dias, por exemplo, 9 horas da manhã, vai separar os indicadores. Ô Fábio, o que são indicadores? São os números da oficina. Daqui a pouco eu mostro alguns, só para ilustrar. Vai pegar os números da oficina e vai estudar esses números. Mas tem que ser todos os dias, por exemplo, de 9 às 9h30. De 9 às 9h30 é como se o dono da oficina estivesse no médico, não fosse trabalhar. Ele tem que estar fechado numa sala estudando esses números. E isso tem que ser feito todos os dias. Ganhar dinheiro com oficina não é difícil, mas também não é fácil. A gente precisa mudar a nossa forma cultural, o nosso jeito de cuidar das oficinas, do dia a dia da nossa oficina. Outra coisa é que a gente precisa ter intenção de fazer as coisas acontecerem. O que eu quero dizer com isso? De repente, vocês estão aqui, escutam alguma coisa interessante, ou em algum outro lugar, e falam, isso é legal, eu vou levar lá para a minha oficina. Eu tenho a intenção de levar lá para a oficina, mas só ter a intenção não resolve. Então, eu tenho que ter a intenção de fazer essas coisas que eu estou entendendo acontecerem dentro da minha oficina. E preciso agir para que elas aconteçam. Então, se a sua oficina se encaixou em algum daqueles perfis que foram passados, fez o cheque especial capital de giro, tem dificuldade para pagar impostos, etc., o que você tem que fazer? Definir um horário do dia para você estudar os números da sua oficina. Fábio, eu não tenho números na sua oficina. Beleza. Comece a partir de hoje, a partir de amanhã. Isso é mudança cultural, é você estabelecer um momento para, a partir daquele momento, você começar a controlar alguma coisa na sua empresa. Controlar de uma forma eficiente. Ok? Bom, para a gente poder mostrar como que a oficina pode dar dinheiro, eu preciso dar um painel rápido aqui sobre o cenário brasileiro, porque aí a gente vai ligando tudo que a gente está falando até agora. No Brasil, em 2016 a gente não tem ainda, eu não tenho esse número ainda, 2015 o Brasil fechou uma frota de 44 milhões, ou seja, são 44 milhões de veículos rodando, circulando pelo país. Sendo que aqui a gente está falando pesados, leves e utilitários. Se eu tirar o pesados e ficar só com leves e utilitários, eu tenho uma frota de 41 milhões de veículos circulando. E aí foi feito um estudo e um levantamento de que os carros novos tendem a ir para a concessionária nos 3 primeiros anos. Depois eles vão para a oficina independente. Então, se eu tirar daqueles 41 milhões os carros de até 3 anos, nós vamos ter um volume de 35 milhões de veículos circulando pelo país. Isso é a frota. Significa que essa frota, um determinado carro dessa frota vai entrar na sua oficina. Muito bem. Olha que interessante. Não significa cada ponto preto que é um carro, mas significa onde... Significa que é onde nós temos carro. E aqui dá para ver onde que a frota está concentrada, né? Agora, olha que interessante. Oi? Amapá, né? Quase não tem nada. Mas o que é interessante nessa questão da frota é que a quantidade de oficinas e a quantidade da frota está crescendo muito mais proporcionalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do que na região sul e sudeste. Justamente pelo volume de carros e oficinas que tem aqui. E aí, só para a gente comparar essa questão da frota, olha aqui a distribuição das concessionárias. Aqui, cada ponto é uma concessionária. Então,
Se a gente for comparar, a gente tem um volume muito maior, muito grande de veículos, para um número de concessionários pequeno. Significa que tem muito carro para ir na sua oficina. E aí, por que tem oficina que está cheia e não dá o giro? Por que tem carro que entra lá para entrar de manhã e sair na hora do almoço, e ele só sai no final do dia? Isso é processo. E é disso que a gente está falando para poder ganhar dinheiro com oficina. Rapidamente, para a gente poder mostrar um pouquinho da evolução dos veículos, só para vocês me ajudarem aqui, no passado, os veículos eles tinham menos modelos, menos eletrônica, eles eram a carburador, a manutenção era mais fácil, a reposição de peças era mais fácil e exigia menos conhecimento técnico. Se alguém não concordar comigo aqui, me avisa, tá? Hoje, os veículos têm mais modelos, tem muita eletrônica, a manutenção é mais difícil, a reposição é mais difícil e exige muito conhecimento técnico. O que mudou dos veículos de 10 anos para cá, de 15 anos para cá? O que mudou? Mudou tecnologia, mudou layout, mudou tudo. Você pega um carro de hoje e pega um carro de 15 anos atrás, você vai ver que mudou quase tudo. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora a oficina. Como é que era a oficina antes? Quem tem oficina há mais de 10 anos sabe disso que eu vou falar. As oficinas tinham menos controles, elas não precisavam ter computadores, não faltavam peças, a mão de obra era mais fácil, o cliente era menos exigente, ali está até errado, está ciente a cliente, a margem de lucro era maior. Antes, por que a oficina no passado, tem muito dono de oficina que não ficou rico, mas ficou bem de vida, porque no passado a margem era desse tamanho. Mesmo com os erros da falta de controle, ainda sobrava isso. O que acontece hoje em dia? E por que é tão difícil, ou está mais difícil, ganhar dinheiro com oficina? Porque a oficina hoje precisa ter mais controles, precisa ter banda larga, precisa ter acesso a sites de montadoras, precisa ter um sistema de gestão, a mão de obra está mais difícil, os clientes estão muito exigentes e a margem está muito menor. Hoje a margem para a oficina é isso daqui. E se você não conseguir ter controle aqui dentro, controle de gestão, se hoje em dia você ficar só preocupado com o pátio e não quiser controlar essa margem, sabe o que vai acontecer? Aquele raio-x que eu passei agora há pouco. A sua oficina não vai ter dinheiro, vai ter problema, não tem equipe, não tem isso, não tem aquilo. Muito bem, só para a gente estudar mais um pouquinho e visualizar aqui umas oficinas do passado aqui, espero que nessas fotos nenhuma oficina de vocês aqui se encaixe nesse padrão. E aqui uma oficina pequena, mas bem arrumadinha, bem organizadinha, só para dar uma ilustrada aqui. Como é que era a gestão da oficina no passado pelos donos de oficina? Como é que eles faziam a gestão? Eles tinham tudo na cabeça, e isso eu estou falando há 10 anos atrás, tá? Os donos de oficina compravam e gastavam sem controle, ficavam o tempo todo no pátio, não se envolviam com a administração da oficina, envolvia as despesas pessoais com as da empresa, não tinha um prolabore estabelecido, e o dono da oficina reinava na relação com o cliente. Quem mandava era o dono da oficina, não era o cliente. O cliente parecia que estava fazendo um favor de levar o carro dele lá na oficina. Como é que nós estamos vendo hoje a gestão das oficinas, de uma forma generalizada? O dono da oficina continua com tudo na cabeça, continua comprando e gastando sem analisar, continua não se envolvendo diretamente com a administração, continua envolvendo suas despesas pessoais com a da empresa, continua não tendo um prolabore estabelecido, por falta de indicadores não consegue ter uma visão real da empresa, e aí mudou, o cliente reina na oficina. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidamente sobre isso. Olha, se você, lá na sua oficina, pega uma conta de energia da sua casa, e dá lá para sua esposa, ou para a pessoa que mexe no financeiro, fala assim, paga para mim, e essa pessoa paga essa conta, com a conta do CNPJ da sua oficina, está errado. Você não está fazendo gestão. Não se pode misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Se você pega o cartão corporativo da empresa, que é para comprar peça, e vai lá e faz um supermercado, e essa compra vai para sua casa, está errado. Conta de empresa é uma coisa, e dá mais trabalho, sabe por quê? Porque se eu for pagar essa conta de energia, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar assim, vamos dizer que essa conta seja R$200. Eu falo para a moça que trabalha no financiamento, olha, você tem que pegar R$200, transferir da conta da empresa para a minha conta pessoal. Eu tenho que acessar a minha conta pessoal e pagar essa conta de energia.
Dono de oficina mistura muito, ele não consegue separar as despesas pessoais da empresa. Um outro problema é que o dono de oficina, no geral, ele não consegue ter uma visão mais detalhada da empresa, porque ele não tem os números da empresa, não tem os indicadores da empresa. E aí, quando a gente compara o passado com o presente, a gente vê que assim, os modelos de carros, os carros evoluíram muito, as oficinas melhoraram muito o layout, a estrutura delas. Em contrapartida, o dono da oficina está querendo administrar a oficina hoje do mesmo jeito que administrava no passado. Qual que é a grande diferença? A margem. A minha margem é isso. Para eu ganhar dinheiro aqui dentro, eu tenho que ter controle, senão eu não ganho dinheiro. E é o que eu vim falar aqui para vocês. Não importa qual produto, qual sistema, o que você usa. Importa o seguinte, você precisa começar, a partir desse momento, mudar a sua forma de administrar a empresa e passar a ter números da sua empresa. E aí, assim, dá para ganhar dinheiro? Dá, mas tem que estudar. E aqui, estou controlando o tempo aqui, e estudar o quê? Estudar o quê? Estudar os indicadores da oficina. Aqui eu vou gastar mais uns 10 minutinhos para a gente falar de alguns indicadores que eu acho que são fundamentais para você controlar no dia a dia da sua oficina e no final do mês poder ter uma visão clara e falar assim, ó, o que eu tenho que fazer para começar a ganhar dinheiro com a minha oficina. Então, quando eu falo de estudar, que dá para ganhar dinheiro, mas tem que estudar, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se você não tem números no passado, você tem que começar a partir de hoje. Por quê? Porque nós precisamos estudar pelo menos os 6 ou 8 meses do passado. Então, nós estamos agora, por exemplo, chegando em maio, eu tenho que pegar os últimos 8 meses, levantar os números. Quais números, Fábio? Eu vou mostrar agora alguns. Mostrar os números da oficina, levantar esses números da oficina e estudar. O legal disso é que quando eu estudo os números da oficina no passado, eu consigo entender como que está a minha oficina hoje. Bem ou não tão bem. Quando eu entendo como minha oficina está hoje, através dos números que eu estudei no passado, então, ó, não é mais achismo, eu não estou chutando mais, eu estou fazendo uma coisa, eu estou trabalhando a minha forma de administrar a empresa, eu estou lendo os números da minha empresa. Aí, quando eu entendo isso, eu consigo planejar o futuro, eu consigo planejar o futuro da minha oficina. Então, eu trouxe aqui alguns indicadores que eu acho importantes, e a gente vai trocar uma ideia rapidinha sobre eles, que são alguns indicadores que eu acho que vocês têm que ter na oficina de vocês. Os dois primeiros indicadores são o faturamento real e o faturamento fiscal. Óbvio que são números fictícios aqui, mas o que é importante da gente estudar nesse indicador? Aqui eu peguei 4 meses, mas na realidade a gente tem que pegar aí de 6 a 8 meses. Primeiro, a sua oficina, só para lembrar, faturamento é tudo que você vendeu, não importa como você vai receber. Então, é tudo que sua oficina vendeu. Se você vendeu lá um conserto no carro e o cliente pagou em 3 vezes no cartão, não importa, o valor total é o faturamento. Esse valor total entra no faturamento. Então, quando a gente fala em faturamento, a gente precisa conseguir o equilíbrio desse faturamento. Então, quando eu vou olhar os meses anteriores para estudar esses indicadores, eu vou tentar entender por que está havendo desequilíbrio. Por exemplo, num mês foi 167, no outro 120. O que aconteceu? É um mês mais curto? O que eu posso fazer para fevereiro de 2018 eu não ter uma queda no faturamento? Isso é planejamento e é disso que eu estou falando. Então, por quê? Porque quando eu faturo 167, ali está minha mão de obra, que eu vendi, mas estão minhas peças. E nas minhas peças eu vou ter que tirar uma parte disso para poder pagar. Então, se eu vendo 167 mil no mês, e no outro mês vendo 120, nesse mês que eu vendi menos, eu vou estar pagando parte dessas peças que foram compradas para fazer esse serviço de 167 mil. Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. Outra coisa é isso daqui, ó. As oficinas têm que tomar muito cuidado, até por causa da legislação, de todos os controles que a Receita vem fazendo. O faturamento fiscal não pode ficar tão distante
do faturamento real. E aqui eu não estou julgando o que a oficina deve ou não deve fazer, mas o seu faturamento fiscal precisa estar mais próximo do seu faturamento real. Você fala assim, Fábio, tá bom, quanto mais eu emito de nota, mais imposto eu pago no mês que vem, porque a maioria das oficinas estão simples. É verdade. Então você precisa se programar, se planejar, para que a sua oficina comece a absorver um pouco mais esse imposto. Então nós estamos falando de 2 indicadores. Aqui eu quero falar de mais outros 2 indicadores. A linha verde é o ticket médio e a linha vermelha são os veículos fechados. Então, nesse exemplo que está aqui, essa oficina vendeu no mês 147 mil, no mês de março. E ela fez 140, para ela fazer 147 mil, ela teve que atender 221 carros. Se eu pegar 147 e dividir por 221, na média, cada carro deixou para mim R$ 666 ali. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você sabe qual o ticket médio da sua oficina? Você sabe qual que é o ticket médio? Pegar dentro desse ticket médio, separar ticket médio de peças e ticket médio de serviços? É fundamental. Aqui nós estamos falando de mais 2 indicadores, passagem, ticket médio. Por que eles são tão importantes? Porque olha que análise que você, dono da oficina, pode fazer. Aqui eu fiz 221 carros e tive um ticket médio de R$ 666. Aqui eu fiz 246 carros e tive um ticket médio de R$ 682. Qual mês a oficina ganhou mais dinheiro? No mês de fevereiro ou no mês de março? No mês de janeiro ou no mês de março? Não olha a linha do faturamento, não. Olha só aqui. Aqui eu atendi 246 carros e cada carro deixou na média R$ 682. Ou seja, eu atendi aqui 25 carros a mais. 25 carros a mais. E aqui, cada carro deixou em média R$ 666. Então eu precisei de menos mão de obra para ter um ticket médio mais parecido com esse daqui. Outra coisa que é importante é que quando eu começo a olhar o ticket médio, só para dar uma ideia para vocês, uma oficina mecânica, a nível Brasil, o ticket médio dela oscila aí por causa das regiões do país, entre R$ 550 e R$ 750, nessa ordem de grandeza. Um pouco mais, um pouco menos. Por que é importante você saber do seu ticket médio? Porque eu vou começar a ver, quando eu estudo os 8 meses passados, quais os meses do ano que entram menos carros na minha oficina. E quando eu entendo que no mês, por exemplo, no mês de agosto e setembro, entraram menos carros na minha oficina, em maio desse ano eu vou começar a planejar alguma ação para trazer clientes no mês de agosto e de setembro. É nisso que a gente consegue ganhar dinheiro. Por isso, o dono da oficina tem que todos os dias separar meia horinha do dia e ficar em cima dele ali, estudando esses indicadores, pelo menos esses. Outra coisa do ticket médio que é importante. O carro já está dentro da sua oficina. Então, vamos dizer, o Fábio tem um carro, levou na sua oficina. Meu carro já está lá, para ver um barulho na suspensão. Se você me oferecer algum outro serviço antes de autorizar o serviço da suspensão, possivelmente eu não vou fazer nada. Eu vou falar, esse cara está querendo me empurrar serviço. Mas se você oferecer no momento certo, aí eu vou dar um exemplo, imaginando o seguinte, ó, isso aqui é a paleta do para-brisa. Eu vejo o barulho da suspensão, faço o orçamento, passo para o cliente, ele autoriza. Depois, eu tiro a paleta do carro, chego para o Fábio e falo assim, Fábio, tá vendo a paleta do limpador de para-brisa? Tá vendo como é que ela está seca? Eu estou mostrando para ele. Tá vendo como é que ela está seca? Bom, ela está seca, está ressecada. E se você ficar usando muito, mesmo que não chova, aos poucos começa a arranhar um pouquinho o para-brisa. E aí, à noite, se você estiver dirigindo, e estiver chovendo, vai atrapalhar a sua visibilidade. Oh, quanto custa? R$50. Estou dando um exemplo aqui. Significa o seguinte, é claro que em 221 carros, se você oferecer no momento correto, você não vai vender 221
jogo de pastilha. Mas pelo menos uns 50 você vende. O outro você oferece um fio de combustível, o outro você oferece uma limpeza de ar-condicionado e vai por aí afora. O problema é que nós, proprietários, fazemos isso. Mas nós não explicamos e treinamos os nossos funcionários para fazer isso na hora certa e no momento certo. Aí a gente não consegue ganhar dinheiro. Aí a oficina fica sempre no vermelho, por causa de detalhes. Quer ver mais dois indicadores interessantes? Aqui nós temos a linha da receita e da despesa. A receita é o verde, a despesa é a vermelha. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu mostro esse... E olha só para a gente voltar aqui, ó, indicador faturamento real, faturamento fiscal, né? Ticket médio, número de passagens. Só aqui eu já estou mostrando 4 indicadores, agora são mais 2. Receita e despesa. 6 indicadores, que são números que você precisa ter na sua oficina e olhar todos os dias e fazer o fechamento no final do mês. Se alguém me perguntasse assim, Fábio, você que roda para lá e para cá, vive dentro de oficina, como é que você consegue ver se uma oficina está equilibrada ou não? Eu vou falar assim, é fácil. Pega esses 3 dedos aqui, ó. O primeiro é a linha do faturamento, o do meio é do recebimento, o terceiro é a linha das despesas. Essas 3 linhas, quando eu estudo o histórico passado, não podem se cruzar. Elas têm que caminhar de forma paralela. Então, se em algum momento uma dessas linhas se cruzarem, como é esse exemplo aqui, o que vai acontecer? Ali para frente, 1 mês, 2 meses para frente, a sua oficina vai ter algum problema financeiro. Você vai fazer do cheque especial o seu fluxo de caixa, você vai precisar antecipar a receita de cartão, você vai precisar fazer alguma coisa. Por isso que é importante olhar os meses anteriores. De novo, Fábio, eu não tenho nenhum número desse na minha oficina. Beleza, começa agora a partir de abril. Não espera chegar maio, não. Começa agora a partir de abril. Daqui a 2, 3 meses, você já vai ter esses números, você começa a olhar. E quando eu falo de entender o passado, estudar o passado para entender o presente, e definir um plano de ação, é isso. O que eu tenho que fazer para que a linha da despesa não cruze com a linha da receita? O que você começa a entender mais o que acontece com a sua oficina. E isso fica mais fácil de você gerenciar, de você administrar a sua oficina. Ganhar dinheiro com oficina é isso, são nesses detalhes. E aí, tem vários outros indicadores, mas eu queria mostrar só mais um, que está envolvido numa coisa estratégica para nós, que é a venda de peças e a compra de peças. Aqui é o que eu vendi mês a mês de peças na minha oficina. E aqui é o que eu comprei. Aqui é a diferença de um pelo outro e aqui é o percentual. Então a gente tem que fazer 2 análises daí. A gente tem que fazer 2 análises nesse quadro que está aqui embaixo. Quais são as 2 análises? Primeiro, uma análise simples, um menos o outro, que é o que está aqui. Um menos o outro vai me mostrar que o percentual de margem que eu tive nessas peças foi de 40, 33, 30 e 29. Nesta primeira análise, o que me mostram esses números? Que a minha oficina está oscilando demais a comercialização e a compra de peças. Então, ou eu estou vendendo mal, ou eu estou comprando mal. Essa é a primeira análise. E a segunda, e mais importante do que essa, é que dono de oficina não pode fazer essa conta assim, ó, um menos o outro. Porque quando eu falo o seguinte, olha, eu comprei uma peça por 200 e pus no carro do Fábio por 400, não significa que eu ganhei R$200. Eu não ganhei R$200. Porque em cima desses R$200 que sobraram, eu tenho que embutir o custo da empresa. E aí, olha que interessante, o último indicador que eu vou mostrar para vocês. Também são dados fictícios, mas isso daqui é só para dar uma ideia de estudo e levantamento que você precisa ter na sua oficina. Por mais difícil, por mais dificuldade que você tenha. Por quê? Esse número aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, 90 mil? Alguém pega o celular aí e faz uma conta para mim, 90.248 dividido por 22, quanto que dá isso? Alguém pode fazer e me falar aí, por favor? 22 é a média de dias úteis que nós temos no mês por ano. Imaginando que essa daqui é a oficina de vocês e que vocês têm um custo
de R$ 90.000 mês. É o custo da oficina. Quando eu divido por 22, dá quanto? 4.102. O que significa isso? Se eu não quiser ganhar dinheiro com a minha oficina, eu tenho que vender todos os dias R$ 4.102. Você sabe quanto você tem que vender todos os dias na sua oficina para não ganhar nada? Porque se você colocar isso como uma meta, você sabe que você vai chegar no final do mês e não vai ganhar nada, você vai empatar. E a gente não trabalha para empatar, a gente trabalha para ganhar um pouco de dinheiro, não é verdade? Então, eu vou colocar como meta diária, por exemplo, R$ 5.000. Por isso, esses indicadores que eu passei agora para vocês, é a essência de começar a ganhar dinheiro com a oficina a partir do momento que você controla um pouco mais essas informações. Significa que você precisa encontrar o custo da sua empresa. O custo geral nada mais é do que o custo fixo mais o custo variável. Você precisa encontrar o custo da sua empresa para estabelecer uma meta de venda diária. E todos os dias analisar se no dia anterior você vendeu ou não. Se você atingiu a sua meta ou não. Só para... eu falei para vocês no comecinho desse bate-papo nosso, que no último slide tem meu e-mail. Então, quem quiser receber isso que está aqui, é só me mandar um e-mail. Essa mesma apresentação eu mando por e-mail para vocês, tá? Muito bem. Então, indicador, gente, é essencial para que você, dono da oficina, estude todos os dias, através de uma mudança cultural, para poder começar a ganhar dinheiro, senão não tem jeito. Muito bem. Sem controle, quer dizer, sem a gente ter esse mínimo de controle que eu passei agora para vocês, as oportunidades passam, se transformam em custos e viram dores de cabeça. Quantas oficinas estão aí com muita dificuldade financeira, funcionário reclamando, algumas atrasando o salário. Por quê? Hoje vocês estão tendo uma oportunidade. Lembra daquele raio-x? O que eu disse? Se algum daqueles itens encaixa para você, o que você tem que fazer para mudar? Para poder começar a reverter a situação. Mudança cultural, ter a intenção e ter a ação. Então é isso. Para você aproveitar essa oportunidade aqui, pegue algum desses indicadores. Se você fala assim, Fábio, eu não consigo trabalhar todos, pega 2, só 2. E a partir de terça-feira, semana que vem, comece a trabalhar esses 2. Para a gente, até porque eu quero dar um tempinho para ver se alguém quer perguntar alguma coisa, eu tenho 2 slides aqui para falar para vocês o seguinte: qual o caminho que você vai escolher depois de escutar esse bate-papo nosso? Das oficinas que viveram a crise e reclamam de tudo, mas não fazem nada, ou das oficinas que aprenderam a conviver com a crise e gastam mais tempo estudando e planejando do que reclamando? Sabe por quê? Dono de oficina gosta de reclamar demais. E olha, eu vivo dentro de oficina no Brasil inteiro. Reclamam demais. Faz parte. Mas olha, vamos reclamar um pouco menos e vamos estudar um pouco mais. E aí, eu poderia citar para vocês várias oficinas que literalmente fecharam. Hoje não existem mais. Porque essas oficinas decidiram viver a crise. Tá fácil? Não. Mas olha o tanto de carro que tem na rua circulando para ir na sua oficina. Ah, Fábio, o dono da oficina, o cliente não tem dinheiro. É verdade. Mas o dono do carro, ele trocava de carro 2 vezes por ano. Hoje ele vai ficar 3 anos sem trocar carro, 4 anos sem trocar carro. Ele trocava carro 1 vez por ano. Então ele vai manter mais aquele carro. E aí, no manter, entra uma palavra-chave: manutenção preventiva. Se eu uso um sistema, se eu tenho o controle das minhas informações, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o meu cliente para vir aqui na oficina falando assim: fulano, pelo controle que eu tenho aqui, já está quase na hora de você trocar o óleo do carro, já está na hora de você trocar as pastilhas do carro, vem, traz seu carro aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou chamar o cliente para vir aqui na minha oficina. O problema é que nós, de uma forma generalizada, não fazemos isso. Por que nós não fazemos isso? Porque a gente entra num círculo vicioso na nossa oficina todos os dias.
Quando você chega na oficina, é funcionário que pede uma coisa, é carro que está com problema, é peça que está faltando, e aí você não para. E você entra nesse mesmo círculo vicioso. O que eu peço para vocês? Vá para a sua casa hoje, pensando se você tem as respostas para as perguntas abaixo. Quanto vale o seu negócio? Você sabe quanto vale o seu negócio, a sua oficina? Você sabe quanto que ela fatura todos os meses? Você tem todos os indicadores? Conhece o seu mercado? Qual que é o seu mercado? Você conhece os bairros ali da região? Você já viu se tem alguma empresa jurídica que você pode ir lá fazer um convênio? Às vezes uma construtora que tem lá meia dúzia de carro que pode fazer uma parceria com você. Você já rodou o seu bairro para entender melhor como é que é o seu mercado? E mais, você sabia desses números do mercado automotivo, que tem carro de sobra para entrar na sua oficina, basta você chamá-lo para ir lá? Você já fez as suas metas de 2017? Gente, nós estamos finalizando abril, começando maio. Tem dono de oficina que não sabe o que ele quer quando chegar em dezembro de 2017. Mudança cultural. Você tem que pegar um pedacinho de papel e escrever assim, ó, eu quero chegar no final do ano não devendo cheque especial. O que eu tenho que fazer para não dever o cheque especial? Isso e aquilo. E vou escrevendo. É minha meta. Eu quero chegar no final do ano e passar na minha oficina 100 carros por mês, 150 carros por mês. Ok. O que você tem que fazer para isso? Durante os próximos meses, para que isso aconteça? Estudar os indicadores da oficina e mudar a sua forma de administrar a sua oficina. Você tem indicadores regulares para ajudar na gestão da sua oficina? Então, indicadores regulares. Às vezes vocês podem sair daqui e falar assim, nossa, o Fábio deu umas ideias boas, eu vou lá fazer na minha oficina. Mas olha, se você fizer a semana que vem e não fizer mais, não resolve. Se você fizer maio e não fizer junho, não resolve. A primeira coisa que eu falei com vocês é o seguinte, separa meia hora do seu dia todos os dias. Pode ser às 9, pode ser às 10, pode ser às 1, pode ser às 8, mas tem que ser regular. E a análise dos indicadores tem que ser regular também. Quando você conseguir responder essas perguntas, é sinal que a sua oficina encontrou o caminho do equilíbrio e você verá que a oficina ainda é um bom negócio e dá dinheiro. Meu celular, meu e-mail, o site da Ultracar. O que eu gostaria de passar para vocês e ainda completar com vocês. Sabrina, chega aqui, por favor. Nós estamos no... A Ultracar está no stand da MTR, na rua principal aqui. E a Sabrina trabalha com a gente lá. Todos os gráficos e informações a gente tirou de dentro do sistema Ultracar como exemplo para vocês. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho do sistema, a Sabrina vai deixar um material com vocês. E quem quiser conhecer, é só ir lá no stand da MTR. Queria agradecer muito a oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês, mesmo que rápido. Normalmente, essa palestra tem 1h30, quase 2, porque a gente discute bastante. Mas eu queria deixar uns 2 minutinhos para se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou comentar alguma coisa da sua oficina, ou tirar alguma dúvida comigo, enfim, qualquer coisa. Só lembrando o seguinte, 2 coisas rápidas. No meu e-mail, se você quiser apresentação, me manda. Fábio, eu estive lá na Automec, você tem como me mandar a apresentação? O que eu mostrei aqui, eu mando para vocês. Segunda coisa, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa em relação a gerenciar a sua oficina, Fábio, eu estive na Automec, na minha oficina acontece isso e isso. Isso não custa nada, isso é uma troca de experiência que eu gosto de fazer em todos os lugares que eu passo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Eu acho que, como muitos aqui, talvez tenham proprietários de oficina também, passa muito sufoco do que ele expôs ali. Esse ano, eu tenho enfrentado um problema muito sério em diversos aspectos que ele mostrou ali. Eu já tenho 35 anos de profissão, 27, 28 de oficina. E este ano, por causa dessa crise violenta, está acontecendo uma série de coisas do qual ele mostrou. Mas uma coisa que eu falo assim, é muito organizar tudo isso e mostrar esses indicadores não é difícil. Porque na realidade você vai mostrar aonde está um problema. O que nós queremos muitas vezes é ver a solução disso daí. Você falou sobre mudança de atitude, mudança de procedimento. Eu tenho tentado aplicar isso na oficina, não é fácil porque você
lida com regiões no país, cultura. Nós temos hoje aqui, sou de São Paulo, mas se eu pegar aqui os profissionais que trabalham em São Paulo, tem uma cabeça. O pessoal da minha região do Mato Grosso tem outra. Você lidar com as pessoas não é fácil. Então, depende de uma série de fatores sair de um problema financeiro. Eu, graças a Deus, como você falou, eu como faço parte de oficinas do começo, houve realmente um ganho muito grande, mas depois esse ganho vem sendo minado através dos problemas que vão acontecendo. E você parece que pegou o perfil da minha oficina, até nos faturamentos. Incrível. É verdade. Eu sou uma pessoa que tenho conhecimento de administração. Não sou, nem conheço. Eu passei aqui para ir comer um lanche ali, via a palestra, e é interessantíssimo isso. Essa troca de informação ela é importante, porque a gente vê primeiro que a gente não está sozinho, né? A gente precisa de uma ajuda mesmo, o que ele está fazendo é algo tremendo. Eu tenho tentado colocar isso na oficina, com a praticidade disso é muito difícil, depende de funcionários preparados. O meu escritório hoje eu dou a mão à palmatória, não está preparado para isso. Eu lido com pessoas ali que têm problema, traz problema de casa para a oficina. Ele acha que porque ele faz, às vezes, um controle de seguradora, ele é o top de linha na oficina. O outro, porque é o pintor e pinta, ele acha que ele é o melhor do Brasil. E ele quer ganhar 3 vezes mais do que ele ganha. Então a gente está enfrentando isso todos os dias. Tem muitos funcionários aqui também, né? Deixa um alerta. Você que é funcionário, coopere com a sua oficina. Eu estou voltando dessa Automec para a minha empresa com uma cabeça só. Eu quero uma reunião para colocar todo mundo com a mesma cabeça. Formação de equipe, você usou o termo excelente para isso. Então, Sérgio, né? Sérgio, obrigado pela contribuição. E aí, só para arrematar tudo e a gente ir embora, o que ele falou foi extremamente importante. Mas, gente, olha, guarda isso. O dono é o exemplo para o restante. Lembra o seguinte, deve ter levado não sei quantos anos para a sua oficina chegar do jeito que ela chegou, através da administração que você manteve até hoje. Ela não vai mudar em 2 meses, em 3 meses. A mudança é gradativa. O que você precisa ter é regularidade e lembrar sempre que as coisas só vão acontecer se você fizer elas acontecerem. E é difícil mesmo, não é fácil. Mas olha, oficina dá no mínimo 12% de resultado final, abatendo todas as despesas da empresa, se ela for bem administrada, e eu posso provar isso daí para quem tiver dúvida, porque eu tenho oficinas que ganham de lucro, de resultado em torno disso daí. Você já teve oficina ou ainda tem? Como é que é isso aí? Sua experiência vem de onde? Legal essa pergunta. Não tenho oficina e nunca tive. Na realidade é o seguinte, nesses 25 anos, quando a empresa começou, ela começou desenvolvendo software de gestão para a oficina. A gente nunca desenvolveu outro produto, sempre foi um software para a oficina. Isso fez a gente conhecer mais o mercado. Os últimos 12 anos, eu venho visitando e estando dentro das oficinas, pelo menos 2 oficinas todos os dias. E aí a gente tem um trabalho de consultoria que a gente faz para as oficinas, e a gente passa 1, 2, 3, 4, alguns dias dentro da oficina, desenvolvendo esse trabalho. Então, esse período todo, só para ilustrar o que eu estou falando, semana passada eu estava em Imperatriz, na anterior eu estava em Dourados, na anterior eu estava em Araguaína e Palmas, a semana que vem eu estou em Bandeirantes, Paraná, e na outra semana eu estou onde que é mesmo? Me fugiu. Não me lembro agora aqui não, mas... lembro, vou em Caruaru. Semana que vem, dia 15, eu estou em Caruaru. E no dia 16 eu estou aqui em São Paulo. O que fez a gente conhecer tanto de oficina? Estudar e viver dentro de oficina. Ver muitas oficinas darem certo e muitas oficinas darem errado. Isso fez a gente adquirir esse conhecimento. Então hoje, desculpa, qual que é o seu nome? O Eric. Hoje eu falo as coisas com muita certeza do que eu estou falando, porque a gente já viu e já aplicou esses conceitos em várias oficinas que está dando certo. E o ponto principal que eu sempre bato é o seguinte, o dono precisa mudar primeiro a sua forma de pensar e a sua forma de administrar. O resto é consequência do trabalho. Respondi mais ou menos? Estive em Dourados.
É? Ah, legal, depois a gente conversa. Pessoal, eu preciso encerrar aqui, porque vai ter outra palestra às 6 horas. Queria agradecer demais a presença de todos e quem quiser conhecer o produto, está ali no stand da MTE. Muito obrigado.